edição do Na Mira Informação Verdade. Dessa vez uma edição especial. Sabe aquele quadro super legal? Nos braços do povão? Isso mesmo. É um convidado que tem que escolher se vai mandar pro bico do urubu ou pra boca do jacaré. Hoje eu tô com fome pra cacete. Então eu quero comer bastante hoje. Coloca a vinheta aí, Cascavel. Coloca! Coloca logo! Coloca, porra! Cadê a vinheta? Tem vinheta? Muito boa tarde, Peruíbe, começando mais uma edição do Na Mira Informação Verdade na nossa TV Vale das Artes, canal 16 do analógico, 8 do digital. Estou na presença dele. Deixa eu ver se é duro aí. É mole, hein, meu? Propaganda enganosa. Começando mais uma edição do Na Mira Informação Verdade na tela da sua TV Vale das Artes. Eu sou o Christian Charles e hoje nós voltamos com aquele quadro Nos Braços do Povo. Coloca a vinheta de novo, que ninguém mandou o Urubinho da opinião dele. Vai pra longe. E a Sociedade Protetora dos Animais não me vem encher o saco. Coloca a vinheta agora, Nos Braços do Povão. Este é Ricardo Ornelas, o Jason Statham de Peruíbe. Já tentou dar um chute igual o Jason Statham, assim? Eu faço melhor que ele. Pô. Faz? Opa. Então acerta aqui. Vamos lá. Olha que errou. Vamos? Ah, quase quebrou a TV. Quase causou prejuízo. É. O nosso Ricardo Ornelas hoje é o convidado do quadro Nos Braços do Povão. Você aí de casa que acompanha o Na Mira Informação Verdade nesses quase 10 anos de programa deve se lembrar desse quadro, em que são 6 alvos. Na verdade, esse quadro, viu, ô Simon, é uma cópia descarada, bem sem vergonha daquele Pra Quem Você Tira o Chapéu. Porque na TV, nada se cria, tudo se copia, ou copia, né? O Simon, copia, né? Pensei que peidava. Copia São ou não copia? 6. O Simon falou que copia, eu achava que peidava, mas... São 6 alvos aqui, são 6 temas. E o nosso Ornelas, no decorrer do programa, não sei para que câmera eu devo olhar, ele vai escolher cada alvo deles. Cada bloco ele vai escolher 2 alvos. Vai dizer o porquê desses 2 alvos. Eu sei os alvos de antemão aqui. Tá certo? E vou ditar o rei. Você conhece as regras desse jogo? Conheço. Bom, não, acho que talvez não em detalhes, mas já assisti o programa várias vezes, né? Você sabe que se você errar uma, você tem que se vestir de mulherzinha? Sabe? Não sabia, mas eu tô aí pra enfrentar. Eu não vou errar, não tem como errar. Acho que o povo vai concordar com as minhas opiniões. Ficar pelado é uma das regras, sabia? Manda bala. E tá frio hoje, hein? Não tem medo que eu não vou errar. A minha opinião é a opinião do povo. Mas você não tenta com medo do frio e as coisas... Esse é um problema, cara. Frio, piscina e praia, tudo encolhe, cara. É um problema. Então tá bom. Brincadeiras à parte, Ricardo Ornelas, você vai ficar sabendo agora das regras do quadro Nos Braços do Povão. Coloca. Primeira regra, Ricardo Ornelas, do quadro Nos Braços do Povão é o seguinte. O convidado tem 2 escolhas, seguindo sempre a lógica do concorda ou discorda de determinado tema ou pessoa. Quando você concordar, apoiar, disser sim, a escolha é, vai pro braço do Povão. Agora, quando você discordar, a escolha é, vai para o bico do urubu ou pra boca do do jacaré. Daqui a pouco vocês deixam o urubinho aqui embaixo, porque ele ficou chateado que eu dei um negócio na cabeça dele. Coloca aí. Vamos para a segunda regra. São 6 alvos para serem escolhidos, Ricardo Ornelas. Não necessariamente em ordens sequenciais. O que significa? Você não precisa escolher 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Você pode escolher a ordem que você quiser, podendo dessa forma serem escolhidos aleatoriamente. Você entendeu a jogada? Entendi. Tem mais uma regra, né? Qual é a terceira regra? Coloca pra mim a terceira regra. A roupa se errar. Tirar a roupa se errar. Tá gostando dessa história de tirar a roupa pra sua namorada, hein, cara?
Para cada escolha, o participante terá um tempo para justificar sua opinião. Ou seja, Ricardo Francisquini Statan Ornelas, você escolheu, você vai poder justificar. Poder não, é regra. Você tem que justificar, porque nesse quadro, a minha opinião não importa. Importa a sua opinião. É o povo de Peruíbe que quer saber sua opinião. A primeira coisa que você tem que me responder, antes de mais nada, é a seguinte. Preste bem atenção. Você sabe que você é responsável por tudo que você diz aqui. Responda, Ornella, sim ou não? Ei, opa. Qualquer coisa que você exceder, qualquer coisa que você passar do limite, você sabe que quem responde juridicamente é você. Você isenta o programa de quaisquer responsabilidade sobre sua opinião? Isento. Total responsabilidade minha. Você tem certeza disso? Certeza. Porque você pode desistir do programa agora. Você pode desistir. Já teve gente que veio aqui, peidou pra Muzenga e foi embora. Então. O Oliveira já veio uma vez aqui na porta da TV participar e foi embora. Não quis continuar. Porque um dos alvos era o Rafael. Aí ele não quis. Complicado. E eu respeito. Na época, era inclusive época pré-eleição, ele falou, eu não quero entrar nessa dividida. E pulou fora. A pergunta que eu faço, você quer participar? Quero. Sim. Sim. Então você vai olhar para aquela câmera que está fechada em você. E vai dizer assim, Ricardo Ornelas, eu quero participar do quadro Nos Braços do Povão por minha conta e risco. Eu quero participar do quadro Nos Braços do Povão por minha conta e risco. Tudo em ordem aí, Cascavel? Pode começar? Pode começar? Tá tudo ok? Então vamos lá, Ricardo Ornelas. Você tem 6 alvos. O alvo de número 1, o alvo de número 2, o alvo de número 3, o alvo de número 4, o alvo de número 5 e o alvo de número 6. Não fico de costas? Não? É porque tá mostrando minha bunda? É isso? Tá mostrando minha bunda e o que mais? Tem que me dizer. Ah, o fio. Não, o fio o povo sabe que na TV tem fio. Escolhe o primeiro alvo, Ornelas. 2. O alvo 2. Não mostra o alvo 2 ainda. Cascavel, podemos começar? Podemos ou não? Tá ok? Responde, desgraça. Então tá bom. Você tem 6 alvos, Ornelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não posso virar de costas, porque estão com ciúmes que eu mostre meu corpinho na TV. Eu não posso mostrar meu corpinho na TV de costas. Aí pega mal. Quando eu era gordo, eu tava gordão, eu podia mostrar à vontade. Agora que eu tô melhorzinho, não pode. Exatamente. Você está vendo o raciocínio, né? Qual o primeiro alvo, Ornelas? Vamos no 2 aí. Eu não faço nem ideia de que tem aí. Vamos embora. Vamos no Antes 2. de colocar o alvo de número 2, Cascavel, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver qual é o alvo de número 2. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu vou sair no meio do programa, né? O alvo de número 2 é um alvo muito sério. Hoje, a cidade de Peruíbe passa por uma crise, talvez a maior de sua história, que é a crise do desemprego. São 25 mil pessoas desempregadas. Faltam ações para geração de empregos. Por exemplo, essa termoelétrica que vem sendo ventilada aí, para muitas pessoas, é esperança de emprego. Para você ter ideia do grau de desemprego que está a cidade. O alvo de número 2, coloca na tela, Cascavel. Deixa aí, que são muito boas as charges. Desemprego em Peruíbe chega a 25 mil. 2 amigos conversando. Lá no meu trabalho eles estão admitindo. Aí o amigo responde, é mesmo? Eles admitiram que vão demitir a gente. Ricardo Ornelas, o alvo de número 2 é o desemprego. Este alvo é o desemprego de 25 mil peruibenses na cidade de Peruíbe.
por conta de gestões irresponsáveis e pouco comprometidas com o cidadão. A pergunta que eu faço, se você responder que manda para os braços do povão, aí eu vou dar uma sapatada, eu sei que é a sua opinião, aí eu te dou uma sapatada. Eu sei que você luta pra cacete, que você é o Jason Statham, mas se você mandar pro braço do povão, vai ter encrenca. Mas é a sua opinião. Aí eu apanho aqui em público, é algo inédito na mídia também. Você vai mandar o desemprego em Peruíbe pros braços do povão ou pro bico do urubu e pra boca do jacaré? Você quer justificar primeiro ou responder e justificar depois? Essa eu prefiro responder e depois justificar. Qual é? Por livre e espontânea pressão, vai pro bico do urubu e pra boca do jacaré o desemprego de Peruíbe. Tá certo, coloca aí. Você sabe que eu acho o urubu um bicho bonito, viu? Eu adoro o urubu. Eu sou santista, mas eu acho o urubu... Vocês sabiam, vocês aí de casa, que o urubu é um dos bichos mais dóceis que existe? Você vê um urubu, você chegar bem devagarzinho, você faz carinho na cabeça dele, ele é dócil. Não faz mal a ninguém, não bica ninguém, não faz nada de mal. Tem gente que cria, né? Tem gente, inclusive, que cria urubu de estimação, por incrível que pareça. Por quê? Agora é a sua opinião, Ricardo Ornelas. Por que você mandou pro bico do urubu e pra boca do jacaré esse quadro de 25 mil desempregados na cidade de Peruíbe? Olha, Kristen, eu moro em Peruíbe desde 89, vim pra cá com 12, 13 anos de idade. E Peruíbe sempre foi a mesma coisa, sempre uma economia muito fraca, uma economia muito fria, muito devagar, Peruíbe. E essa economia fraca é a grande responsável pelo desemprego. Agora a coisa está pior, porque a situação piorou no Brasil inteiro e reflete aqui em Peruíbe também. Só que é como eu falo, Peruíbe, acho que o problema do desemprego em Peruíbe é maior aqui em Peruíbe do que em outras cidades, devido às gestões que passaram por aqui, devido aos prefeitos, vereadores que passaram por aqui. Porque por mais que o Brasil tenha um problema de desemprego grande, a gente sabe que tem cidades que o desemprego é menor um pouco, certo? A gente passou um momento em que o desemprego no Brasil estava em baixa e em Peruíbe ainda continuava em alta. Exatamente, pô. Exatamente. Bom, o grande culpado para mim são os nossos gestores, os grandes culpados. Vamos dar um exemplo. Itanhaém vira e mexe, recebe lá grandes empresas, o Tenda acabou de chegar lá em Itanhaém, tudo chega em Itanhaém antes de Peruíbe. Por quê? Será que existe algum impedimento? A impressão que eu tenho, aí eu vou falar de impressão, eu não posso provar, né, mas a impressão que eu tenho é que todos os gestores que passaram em Peruíbe, os prefeitos, vereadores, a impressão que eu tenho é que, se não todos, mas a grande maioria, não quer que essa cidade cresça, evolua. A impressão que eu tenho é que eles querem que essa cidade sirva de cidade dormitório. Cidade para as pessoas apenas virem aqui passar final de semana e feriado e dormir. Acho que eles não querem que a cidade cresça, desenvolva, gere empregos. Não Os querem. filhos dos peruibenses são formados aqui e tem que ir para fora porque não tem emprego. Exato. É isso aí. São raros os casos como o Ornelas. Aliás, a gente começou o programa e eu não apresentei o Ornelas. O Ornelas, ele é farmacêutico, formado, dono da drogaria Ornelas, foi candidato a vereador na última eleição com uma votação expressiva, não entrou apenas por conta dessas coligações malucas. É um pensador da política da cidade, é comerciante, então ele sabe o que está dizendo, né, Ornelas? Com certeza, eu acompanho muito bem. A minha infância inteira aqui em Peruíbe, eu sempre pensava, nossa, eu tenho que mudar dessa cidade, a vida inteira eu pensei nisso, mas mesmo assim, faltava um pouco de coragem e tal. Aí fui estudei aqui em Peruíbe em escolas públicas, fui fazer faculdade, depois acabei montando minha drogaria aqui em Peruíbe e acabei ficando. Mas eu passei a infância inteira querendo mudar de Peruíbe. Hoje não. Hoje eu quero continuar em Peruíbe, mas eu quero ajudar Peruíbe a se desenvolver. Eu não quero que Peruíbe seja o que sempre foi. Eu quero que Peruíbe dê oportunidade para os jovens que estão estudando, que estão crescendo aí.
Então, resumindo, a culpa do desemprego em Peruíbe é por causa dos nossos políticos de Peruíbe, que não deixaram a cidade desenvolver. Falta discutir políticas públicas numa Câmara Municipal para gerar emprego. Como é que você vai gerar emprego numa Câmara Municipal? Como é que você vai gerar emprego? Os caras dessa Câmara são bons para votar conta de prefeito passado. Mas na hora dessa turma gerar emprego, não dá. Por quê? Porque muitas vezes quem representa você lá é o cara que faz assim, ó, ergue peso. Ai! Ai! Ou é aquele que dança. E ainda tem os pastores, os padres e o diabo a quatro. E aí na hora de gerar emprego para você, não tem discussão. Porque ou vai se falar de dança, ou vai se falar de músculo, ou vai se falar de Deus, que tem que falar de Deus sim, mas em casa, na igreja. Política pública é discutir emprego, geração de emprego e as pessoas melhores. Não era para eu dar opinião, mas eu dei. Próximo alvo, fala. Isso aí, só para concluir aqui, as pessoas têm que saber separar um determinado cidadão que é bom em determinada coisa específica, mas perceber que o cara não é bom para ser um vereador ou um prefeito, pô. O eleitor tem que começar a perceber isso, pô. Ó, tem que ver se o cara é um bom administrador. Outra coisa, eu tava na banca do Rui hoje e um rapaz veio criticar o vereador Tom por ter votado nas contas da prefeita Ana Preto. Eu critiquei o eleitor, porque o Tom é uma pessoa extremamente honesta, ele nunca enganou ninguém. Ele não sabia fiscalizar, não sabe como funciona a coisa pública, ele é dançarino, organizador de evento, tem um projeto maravilhoso. Como vereador, ele está participando de graça de um monte de evento de dança aí. Então vamos lá, você às vezes está com dor de cabeça, está precisando de uma transferência, vai dançar para ver se resolve o seu problema. Próximo alvo, por gentileza. Vamos de par de novo, vamos no 4. 4, deixa eu ver quem é o 4, o alvo de número 4. Vamos no 4. Vai, Diego. Já que você gosta de uma besteirinha? Deixa eu te falar um negócio. Como que você prefere? Que agora é o seguinte. Vem aqui, vem aqui. Esse número 4 é um pouco polêmico e ele é agregado com outro tema que vai ser tocado já já. Esse é polêmico, Ricardo Ornelas. Eu vou te falar quem é, aí você vai decidir se você quer falar agora, ou se quer falar no próximo bloco ou no último bloco, tá? Presta bem atenção. Presta bem atenção. Deixa eu ver aqui o que minha produção vai falar. Pode falar, produção. Não fala pro convidado quem é o número. Você não acha bom falar pra gente planejar o que nós vamos fazer? Se vai colocar no segundo bloco, ou no próximo bloco, ou no último bloco? Sugere pra ele que é polêmico pra gente comentar depois, pede pra ele escolher outro número. Mas mantém a surpresa pra ele. Então tá bom. Então, muito bem. Tudo bem, concordo. Então, se é polêmico, deixa por último, que é pra sentar a lenha mesmo, descer a lenha. A produção falou pra você deixar o número 4 pra depois, o alvo 4 pra depois. Qual é o próximo alvo? Vamos ver 6 agora, 6. Calma que eu vou ver de novo aqui qual é o alvo de número 6. Se quiser transferir, transfere também. Deixa os piores pro final. Deixa eu falar com o Simon. À vontade. Deixa eu falar com o Simon aqui, que o Simon ele me ajuda bastante nessas coisas. Tá saindo aí, Cascavel? Deixa eu tampar aqui, calma aí. Aí vai ser bom, quero ver, acho legal. Nesse quadro? Agora, nesse quadro agora. Para ser o polêmico desse quadro. É o assunto, né? Eu acho que é o assunto. Você acha que tem que colocar? Agora. Simon, você tem certeza? Me dá aqui para eu falar com a Cascavel. Cascavel, coloca o alvo de número 6 agora já? É polêmico. Rende bastante opinião. Bem, eu não estou aqui para agradar lado político nenhum, bandeira partidária nenhum. E como jornalista eu tenho que falar de números. O alvo de número 6, ele herdou o Brasil em um dos piores momentos de crise de sua história. Essa é a verdade. O alvo de número 6 herdou... Foi ou não foi? Herdou o Brasil em um dos piores momentos de crise de sua história, Ricardo Ornelas. O alvo de número 6 aumentou o poder de compra do brasileiro.
O alvo de número 6 tirou diversos brasileiros da pobreza. O alvo de número 6 colocou muitos pobres nas universidades. Você lembra quando a gente fazia universidade? Que a gente tinha que dar golpe na faculdade para poder estudar? Cara, eu devo até hoje. Eu devo também. Eu devo 40 pau para faculdade e vou pagar nunca, eles que se danem. Exato. É a verdade. Dois. Além de ter colocado muitas pessoas na faculdade, ele tirou diversas pessoas da miséria. Diversas pessoas da miséria. Esse é o lado bom do alvo de número 6. Qual é o lado ruim do alvo de número 6? Diversos escândalos de corrupção surgiram no governo do alvo de número 6. Eu já até imagino quem seja. O alvo de número 6, mesmo tendo feito boas coisas, ele fez parte de... O partido dele faz parte de talvez o maior escândalo de saqueamento, de expropriação do Estado brasileiro. Eu peço que a produção coloque agora quem é o alvo de número 6. É o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que essa imagem, essa charge representa muito bem, que mesmo com todas as denúncias, que mesmo com todos os problemas, ele ainda gera paixão em parte dos eleitores, a ponto de estar em primeiro lugar nas pesquisas. Quero que fechem no Ricardo Ornelas. Você quer justificar a sua opinião ou já quer responder de cara? Eu acho que eu vou justificar antes. Então é com você, Ornelas, vai. É o seguinte, concordo, assino embaixo em tudo que você falou. Concordo que realmente ele tirou muita gente da miséria, matou a fome de muita gente, deu oportunidade para muita gente estudar, fazer faculdade, deu oportunidade para muita gente que nunca teria condições de comprar um carro, conseguiu comprar um carro, foi tudo trabalho dele. Apesar que, vamos fazer um parênteses aqui, ele também deu um pouco de sorte, porque ele entrou no governo quando a economia já ia começar a melhorar, a economia no mundo inteiro estava bombando, e ele pegou isso aí, só que eu também acho que ele aproveitou bem. Talvez um outro presidente... Foi oportunista no momento certo. Exatamente. Usou a economia que estava bombando, estava melhorando a economia no Brasil, devido, provavelmente, não sei, ao trabalho dos governos anteriores, do FHC, quem entende de economia diz isso, não sei. Mas vamos lá, mas não vamos discutir o FHC aqui. Só sei que ele aproveitou bem, nessa parte eu defendo ele, porque poderia ter um outro picareta lá e não ter aproveitado a economia bombando. Mais um outro picareta, né? Mais um outro picareta. Bom, então tá, então é o seguinte, só que vamos lá, então a gente tem que analisar os pontos positivos e analisar os pontos negativos, tá? Eu não dou nem nota 0 nem nota 10 para ele, pro Lula. O problema é que, dois problemas aí, quais os pontos negativos que eu vejo no Lula? O primeiro ponto negativo, bom, vou falar do primeiro aqui, que é a corrupção, que a gente talvez, se bem que por enquanto ele é apenas acusado, ele é réu, ainda não é condenado. Mas grande parte das pessoas ligadas ao partido dele foram presas já. Provavelmente vai ter problema mesmo, né? Mas eu não vou afirmar, porque claro. Então, beleza. Então, mas sem falar da corrupção, da quadrilha que o Ministério Público está aí denunciando, que é liderada por ele, sem falar disso, eu vejo um outro grande problema no Lula. Não só no Lula, no sistema de governo do Lula, depois da Dilma e tal, mas principalmente do Lula. Cara, eu acho que ele fez muito bem no início do governo dele em dar o peixe, porque as pessoas estavam com fome. Você precisa dar peixe para a pessoa comer porque ela está com fome, ela não tem como trabalhar sem comer antes. Só que o problema é que ele quis continuar dando peixe. Ele não a vara. Ele não quis exatamente ensinar a pescar e ajudar a pessoa a ter uma vara para ela se virar sozinha. Ele quis continuar dando peixe para se perpetuar no poder. Esse é o problema. E criou um esquema de corrupção para isso. E fez todo um esquema, exatamente, para poder patrocinar as campanhas e compra de votos no mensalão e tudo mais. Então é o seguinte, os pontos positivos não justificam os negativos. Não autorizam
a saquear o Estado. Exatamente. Ele não tinha direito de roubar, como dizem que ele roubou, não sou eu que estou falando, é o Ministério Público. E também não concordo com essa coisa de ficar com esse Estado paternalista, esse governo paternalista, dando tudo de mão beijada. Até porque quem paga todas essas ações sociais, que uns chamam de comunistas, na verdade é quem trabalha. Quem trabalha, eu, você, a Thaís, o Simon, o Ney, a gente trabalha, recolhe impostos, aí ele pega boa parte dos impostos que nós arrecadamos e fica financiando. Não vou nem falar. Eu não concordo com isso. Pode. Na verdade, ele não pega boa parte do que nós financiamos, não. Boa parte do que a gente paga vai pro bolso desses lazarentos, aí eles pegam uma parcelinha para distribuir. Bem lembrado, a maior parte fica com eles mesmo. Então, Cristian, é assim, eu até defendi o Lula, quando eu estava na minha faculdade, acho que era segundo ou terceiro ano, tinha aula de PHC, Problemas do Homem Contemporâneo. E aí ali a maioria da sala metendo pau nele, porque ele tava dando Bolsa Família, não sei o que. Nessa época, eu consegui, naquele dia, naquela aula, tem até testemunha aqui em Peruíbe, eu consegui mostrar para a prefeitura, para a professora naquele dia, que eu acho que ele deveria fazer o que ele estava fazendo. Tinha que matar a fome do povo, tinha que dar mesmo. Tinha que dar Bolsa Família, tinha que facilitar tudo para o povo. Aí a professora naquela aula, que estava metendo o pau nele, que nem poderia, porque ela é professora de PHC, não pode, né? Mas tudo bem. Aí ela falou, é verdade, concordo com você. Aí eu falei, professora, então eu acho, e vou falar aqui, que eu acho que a curto prazo ele deveria ter feito o que ele fez, dar o peixe. Só que ele tinha que ter já feito planejamento para médio e longo prazo, para essas pessoas que estavam com fome começarem a estudar e trabalhar para se sustentar sozinhas. E ele não fez isso. Então essa é a minha maior bronca dele. Fora o envolvimento na corrupção. Então, por isso, o Lula, para mim, vai para o bico do urubu e para a boca do jacaré. Coloca aí a vinheta. Muito bem. Olha só, nós vamos para um rápido intervalo. Antes de ir para o rápido intervalo, já vou pedir para o Ornelas escolher um alvo. Fala qual é o alvo, Ornelas. Esse você não pode, você já escolheu o 6 e o 2. É verdade. Alvo 1. Então, no próximo bloco, Ricardo Ornelas vai dizer se manda o alvo de número 1 para o bico do urubu ou para a boca do jacaré. Já estamos de volta.